Paz, irmãos. Eu sou muito grato ao Senhor por ter permitido mais uma possibilidade, oportunidade de glorificá-lo, de servi-lo, trazendo a palavra de Deus, trazendo as verdades que o Senhor tem me ensinado, as verdades que o Senhor tem trazido ao meu coração, me levado a aprender e me levado a mudar, a transformar. Então eu gostaria de primeiramente orar para que nós possássemos começar o estudo dessa noite. Ok? Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Que o Senhor possa estar nos ajudando a compreender o que a Tua palavra quer nos ensinar essa noite e compreender, Pai, como devemos Te levar em consideração, Te estimar, Te amar, Te obedecer e Te glorificar, Pai. A palavra de Deus serve para nos confrontar e que ela faça isso essa noite para com todos nós. Que haja arrependimento, que haja mudança, que haja principalmente uma decisão verdadeira de não continuar nos mesmos caminhos, de não continuar nos mesmos, as mesmas decisões pecaminosas, mesmas decisões que são contrárias à Tua vontade, Pai. Esteja me usando para apenas pregar a Tua palavra para a Tua glória. É que eu te peço, Senhor, e agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Eu, pessoalmente, eu sou um pouco apaixonado e centrado em escolher textos que falam sobre santidade ou que falam sobre vida cristã, falam sobre luta contra o pecado, esse tipo de coisa. Então, eu acho que todos os textos que eu já preguei na minha vida foi relacionado a isso. Então, hoje também não será diferente. Nós vamos estudar um pouco sobre santidade, também santidade prática. Um dos meus textos, um dos meus versos preferidos é no texto de Efésios. Então, já gostaria que vocês abrissem em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Ok? Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. O livro de Efésios, obviamente, é uma carta, foi escrita por Paulo enquanto ele estava na prisão. Obviamente foi feita para a igreja que ele habitava em Éfeso. E essa igreja tinha alguns probleminhas, tinha alguns defeitos que o apóstolo precisava consertar. Então ele escreve essa carta para elogiar a igreja por causa do seu bom exemplo, para poder reanimar e encorajar a igreja, ok? Mas também para poder consertar alguns erros que eles tinham a respeito de conhecimento e a respeito também de vida cristã, vida na igreja. Então, eu gostaria primeiramente de fazer um contexto de toda a carta, bem rapidinho, não é o foco dessa noite, até o capítulo 4, onde nós vamos ver o contexto até o versículo 17 e assim vamos entrar na nossa mensagem. Então, no capítulo 1, como a gente bem conhece, acho que todos já leram ou conhecem a carta de Efésios, o capítulo 1 e o capítulo 2, eles servem na verdade, ele melhor dizendo, um lembrete que Paulo está fazendo à igreja de Éfeso sobre quem eles são, sobre qual doutrina eles tinham que crer, sobre qual entendimento eles precisavam voltar de conhecimento, de palavra de Deus, para poder chegar no ponto que ele queria, que é no capítulo 4. Então, no capítulo 1, ele estabelece que eles foram salvos pelo Evangelho, eles são participantes das bênçãos espirituais e foram selados pelo Espírito Santo. Além disso, ele ora, ele deseja que eles cresçam e que eles fossem iluminados pelo Santo Deus para que conhecessem as esperanças que chamou e conhecessem as riquezas gloriosas do Senhor Jesus. Um tema que é passado por todos os capítulos da carta de Efésios que é repetido é as riquezas de Cristo, ou estar em Cristo. Estar em Cristo sempre é repetido em todos os capítulos. Em cada sessão ele é repetido em Cristo. Porque o foco da carta é isso. O foco da carta é relembrar a igreja de Éfeso quem eles eram.
Relembrar a igreja de que eles são criação de Deus. Lembrar a igreja de que eles são filhos de Deus, de que foram salvos por Deus, que foram selados pelo Espírito Santo. E com base em tudo nisso que eles falaram, aí eles iriam eles teriam que tomar uma decisão, teriam que tomar uma atitude a respeito de alguns erros que eles tinham. Então no capítulo Paulo relembra a igreja a respeito da sua salvação, a respeito da salvação da igreja. Ele anima a igreja, encoraja a igreja, falando que ora por eles. No capítulo 2 ele faz uma comparação, duas comparações, mostrando quem eles eram antigamente, espiritualmente falando, mortos, onde está o famoso texto que todo mundo conhece, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, enfim. Ele trata aqui a respeito de quem eles eram, do evangelho que os transformou e quem eles são agora, onde ele conclui, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Além disso, ele, como em Éfeso, é uma igreja cheia de gentios, é uma igreja cheia de pessoas que não são do povo de Deus. Então mostra também a comparação de quem eles eram como povo, um povo longe de Deus, e quem eles são agora, um povo perto de Deus. Um povo que foi trazido junto para a promessa da salvação que antes era dada apenas a judeus e agora é dada a todo mundo, aos gentios. E no capítulo 3, depois de ele ter reafirmado tudo isso, no final do capítulo 2, depois de ele ter reafirmado tudo isso, ele conclui dizendo que eles são igreja. Ele conclui dizendo que eles são um só corpo. No versículo 19 do capítulo 2 fala, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e crescido para tornar-se o santuário santo no Senhor, ou seja, igreja. Dele você também está sendo edificado juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, do capítulo 1 ao capítulo 2, Paulo relembra a igreja de quem eles são, de quem eles eram e o quem eles agora são em Cristo Jesus. Filhos, nova criação, igreja, um corpo que se edifica, um corpo que deve viver em unidade. No capítulo 3, ele faz um apelo, lembrando de que ele tem um carinho especial pela igreja porque ele é o apóstolo dos gentios. Esse é o ministério de Paulo. Ele não foi chamado para pregar para os judeus, ele foi chamado para pregar para os gentios. E sendo assim, ele mostra a sua responsabilidade com o seu ministério, dizendo que ele está tranquilo em relação a isso, porque eles estavam desanimados pelo fato de Paulo ter passado por muitas tribulações e de estar preso. Então ele encoraja de novo com uma segunda oração, que é uma oração muito rica em teologia, para poder encorajar, para poder reanimar a igreja, de modo que eles pudessem seguir em diante, de modo que eles pudessem obedecer e continuar crescendo no Senhor Jesus. E chega o capítulo 4, que é o ponto em que nós vamos focar aqui essa noite. Então, do versículo 1 ao versículo 17, ele é todo um introdutório, é toda uma introdução que ele faz, tratando a respeito de unidade que estava faltando na igreja de Éfeso. Nós não vamos estudar esse trecho, nós vamos estudar o trecho seguinte, que é do versículo 17 ao 32, mas eu queria falar um pouco sobre esse contexto, para que nós possamos entender melhor o que a seção 17, do versículo 17 ao versículo 32, nos explica. Ok? Do capítulo 1 ao capítulo 3 é apenas sobre doutrina. É apenas uma exortação sobre conhecimento, sobre o que eles precisavam conhecer, se relembrar a respeito da palavra de Deus, a respeito da doutrina de Deus. No capítulo 4 em seguinte é onde acontece a dobradiça do livro, onde ele vai tratar apenas sobre prática, sobre vida cristã, sobre santidade, sobre transformação, sobre arrependimento em diante. O primeiro tema, então, assim, que vai do versículo 1 do capítulo 4 ao versículo 17, é sobre unidade. O tema central do capítulo 4 é unidade, onde eu fiz uma grande ideia para que nós tivéssemos um entendimento, que o capítulo 4 fala sobre a unidade do corpo de Cristo deve ser preservada. Aqui do versículo 1 ao versículo 17. Ele deve ser preservado, como fala o texto, eu não vou ler, porque nós somos um em Cristo Jesus, temos a mesma fé, temos o mesmo Senhor, temos a mesma participação em Cristo e também compartilhamos a mesma graça. E se compartilhamos a mesma graça, nós então somos um só corpo, unidos
nele, no Senhor Jesus, a qual ele, o Senhor Jesus, mesmo tendo feito esse corpo, ter várias funções diferentes, todos nós somos um e devemos crescer unidos em Cristo, que é a igreja. Ok? Por isso que ele conclui no versículo 15 do capítulo 4, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E aqui eu chego ao ponto da nossa mensagem, onde nós vamos tratar a respeito de um aspecto que está relacionado à unidade, que é uma vida de santidade prática. Aqui ele conclui o versículo 15, dizendo que todo o corpo deve estar ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, e ele cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Então, se o corpo ele deve ser unido, se a igreja de Cristo deve ser unida, ele deve ter um procedimento a seguir. Ele deve viver uma vida de acordo com o Rei, o Senhor que criou a igreja. E é isso que nós vamos estudar hoje, a santidade prática que está relacionado à unidade. Muitas vezes nós podemos ver exemplos de igrejas em que não há unidade, por causa que talvez não há unidade pela doutrina, ou não há uma liderança que que se posicione a respeito disso. E sempre que nós encontramos uma igreja onde não há unidade, nós encontramos também desvios de santidade, nós encontramos pecados serem tolerados, enfim, em diante. Então, o tema dessa mensagem, da grande ideia da seção do versículo 17 ao versículo 32 é a seguinte, eu acho que já está ali, pode passar por favor? Nas riquezas de Cristo, a igreja deve crescer em unidade através de uma vida de santidade prática. Então esse é o tema central do versículo 17 ao versículo 32. Okay? Até o versículo 16, ele trouxe o problema que eles estavam tendo, que é a respeito de unidade, e agora, tendo exortado a respeito de unidade, eles devem se modificar, crescer, eles devem se transformar, se mudar a respeito de algumas coisas sobre santidade que estavam faltando a eles. Nessa sessão, pessoal, do versículo 17 ao 32, Paulo, eles só estão consertando ali, Paulo ele faz uma sequência lógica, ele faz uma sequência do modo como eles deveriam proceder. Ok? Eles falam de onde eles estavam, do que eles precisavam deixar, do que eles precisavam praticar e do que eles precisavam revestir para poder mudar, para poder crescer, para poder agradar ao Senhor. Havia vários erros, havia vários pecados que estavam sendo tolerados. Havia falta de perdão, havia mentira, havia falsidade, e havia uso de errado da palavra de Deus, pecados relacionados à língua. Tudo isso Paulo trata nessa sessão, okay? na santidade prática que eles deveriam levar em consideração. Gente, só eles ajeitarem ali. Pode ir. Sendo assim, eu gostaria de ler o texto com vocês para que nós começássemos a pregação, okay? O estudo dessa noite. Versículo 17. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficam irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com os que tiverem necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus,
com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, como vocês podem ver, é apenas sobre santidade aqui. Depois de Paulo ter exortado de que eles precisavam ser edificados juntos, crescer juntos, de ter unidade, eles precisavam levar em consideração também a qualidade de vida, qualidade de procedimento, a qualidade, melhor dizendo, da vida cristã que eles estavam tendo. Sendo assim, como eu disse, Paulo faz um passo a passo, a qual eles precisavam mudar, um passo a passo de modo que se eles seguissem esse passo a passo, eles iriam se ajustar, eles iriam mudar, e todos os erros e pecados que eles estavam tolerando, ou que eles estavam permitindo, iam ser consertados, ok? Ou melhor, apenas seriam lutados, seriam combatidos. Sendo assim, o primeiro ponto da mensagem de hoje, que vai do versículo 17 a 19, diz o seguinte: que nas riquezas de Cristo, a igreja deve crescer em unidade através do abandono do antigo coração, ou do antigo modo de pensar. Através do abandono do antigo coração, do antigo modo de pensar. Eu vou ler de novo o versículo 17 a 19, que diz o seguinte: Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, a primeira lição aqui, a exortação que Paulo faz, o primeiro passo é que eles abandonem o antigo modo de pensar, o antigo coração, um antigo estilo de vida em que eles pensavam apenas em coisas fúteis, em apenas coisas terrenas. E esse foi um dos motivos que eu escolhi esse texto, porque ele é um texto que ele traz a santidade prática de uma forma tão precisa que vai estar relacionado com todos os pecados que você luta. Se você tiver o cuidado de obedecer cada passo a passo que o versículo 17 ao versículo 32 te trazer, você vai poder mudar cada pecado que você luta. Você vai poder se preparar para a luta contra cada pecado que você é tentado. E o primeiro passo que Paulo fala aqui para eles é que eles abandonassem o antigo coração. Eu usei o antigo coração para remeter a uma antiga forma de pensar. Eles pensavam anteriormente, quando eram gentios, eles se assemelhavam como as pessoas que estavam no mundo, como pessoas que viviam com o pensamento na inutilidade. Isso é um ponto interessante, porque inutilidade está relacionado com o pecado da vaidade. E esse é um dos pecados que talvez nós menos achamos escandalosos. Esse é um tipo de pecado que menos nós achamos perigosos. É o que menos nós achamos que são mortais em nossas vidas. E infelizmente é um dos pecados ocultos, em que pelo fato de nós não percebermos o agir dele, é o que muitas vezes nos leva para longe de Deus, muitas vezes, nos leva a uma vida de falta de devoção, a uma vida onde não há busca intensa pela palavra, a uma vida de que não há busca intensa pelo conhecimento de Deus, uma busca intensa pela mudança e transformação, uma busca de viver para Deus, para a glória de Deus. E o ponto aqui da vaidade é um modo de pensar, é uma mente que está arraigada, que está embasada no aspecto terreno da vida. Está embasada nas coisas inúteis, nas coisas fúteis da vida. Eles vivem como? Na inutilidade dos seus pensamentos. Eles só pensam nas coisas terrenas. Eles só pensam quando vão trabalhar, eles só pensam no que vão comer, eles só pensam no que vão fazer hoje, no modo como eles vão se entreter, eles só pensam no modo como eles vão se divertir, como eles vão ter prazer, tudo isso. Eles só vivem dessa forma, os gentios aqui que Paulo está falando. Ele fala que o pessoal de Éfeso, a igreja de Éfeso, estava fazendo da mesma forma. Estava vivendo de uma forma com um pensamento na inutilidade, na vaidade, apenas no aspecto terreno. Eles não tinham ainda treinado um pensamento, uma mentalidade, uma cosmovisão cristã, de pensar em Deus, de olhar para Deus, de
meditar na palavra de Deus, de realmente viver com Deus através de um coração, através de uma mente alicerçada, arraigada, batizada em Deus, imersa em Deus. Então, o fato deles não fazerem isso, ou melhor, quando nós permitimos que nós permitimos que nós tenhamos um modo de pensar, um estilo de vida, onde a nossa mente, dia após dia, é uma mente centrada no mundo, é uma mente centrada no terreno, acontecem algumas consequências conosco, que é a mesma consequência que os gentios tinham. O que acontece com eles? Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O estado que os gentios, a qual Paulo fala que eles estão, ele mostra um passo a passo. Eles não pensam em Deus, eles só pensam em coisas inúteis. E o fato deles pensarem em coisas inúteis, apenas em coisas inúteis, os leva em um obscurecimento de entendimento. Os leva a um endurecimento de coração. E o fato de estar endurecidos, o seu coração, os leva a uma vida de libertinagem. A uma vida de viver apenas para o eu. De uma vida hedonista, de uma vida carnal. Está vendo como Paulo está descrevendo aqui o modo como a nossa carne funciona? Se nós permitirmos que os pensamentos que nós tenhamos, se nós permitirmos ter um pensamento, um coração, uma mente apenas centrado no inútil, apenas centrado no terreno, nós estaremos cada vez mais nos afastando de Deus e permitindo dar brechas em nossa santidade e viver como eles, permitindo a não analisar mais as situações com os olhos do Evangelho. Se eu permito que a minha mente esteja, de certa forma, apenas centrada no terreno, apenas centrada no fútil, apenas centrada na vaidade da vida, logo assim eu não penso em Deus. Eu não entendo mais quais são os propósitos de Deus para a minha vida. Eu não vejo mais a minha obrigação e o meu dever de glorificar a Deus em todas as coisas. Porque eu não tenho isso mais como prioridade. A minha prioridade é o quê? Pensar na vida. Pensar nas coisas terrenas. Pensar nas coisas inúteis. E isso me leva cada vez mais para longe de Deus. E se eu vivo longe de Deus, logo assim eu continuo caindo em um abismo, leva a outro abismo. Mas, Asaf, o que define viver uma vida, ou melhor, ter uma mentalidade que apenas pensa no inútil? O que é inútil? O que é inutilidade? O que é, ou melhor, por que isso desagrada a Deus? Por que isso é um pecado que eu deva levar em consideração para a minha vida hoje? Tem um salmo, que é o Salmo 119, versículo 37, que ele faz uma conexão muito precisa com esse texto. Ele fala: Senhor, desvia os meus olhos da inutilidade e faz-me ver a tua palavra. Parafraseando, faz-me fixar na tua palavra. A questão aqui, pessoal, é que Deus, quando nós temos o nosso coração, a nossa mentalidade, o nosso estilo de vida, a nossa mentalidade, melhor dizendo, apenas centrado no terreno, apenas centrado em nós estamos rejeitando o trono de Deus em nossas mentes, em nosso coração, em nossa vida. Porque Deus deve reinar em nossos corações. Deus deve reinar em nossas mentes. Sempre que eu falar aqui a respeito de coração, eu estou tratando de mente. Apesar de que também associar aos sentimentos, mas especificamente relacionado à mente. A mente deve ser o palácio onde Deus habita. Onde eu vou para o meu dia, onde eu acordo, e eu acordo com Deus, orando a Ele, pensando nele, pensando na graça que Ele me proporcionou e a misericórdia que Ele renovou na minha vida naquele dia. Pensando de que eu preciso dele para poder chegar até o meu trabalho sem pecar. Eu preciso dele para poder, estando no meu trabalho, lutar contra os pecados que eu luto no meu trabalho. Que eu preciso dele a todo momento para poder lutar contra os pecados que eu luto na minha vida. Não é possível viver uma vida de santidade com uma mentalidade morta. Não é possível viver uma vida de transformação, de arrependimento,
com uma mentalidade terrena. Não é possível. Nós só conseguimos, ou melhor, o nosso coração só consegue focar em uma coisa. Ou é em Deus, ou é em nós. Ou é no útil e eterno, ou é em nós. Não é nenhuma dessas coisas. Inutilidade, vaidade, é pecado, porque é totalmente contrário a uma vida totalmente entregue a Deus, a uma vida totalmente centrada em Deus. O terreno é inútil. Por quê? Porque ele não, se for apenas isso, ele não glorifica a Deus. Se eu vivo o meu dia, se eu sou um trabalhador bem-sucedido, se eu faço socialmente o meu trabalho bem, se eu tenho um bom casamento, se eu tenho uma boa vida, se eu ajudo bem a minha igreja, mas eu não tenho na minha mente, no meu coração, o pensamento de glorificar a Deus em cada ação que eu faça, eu estou vivendo o meu dia de uma maneira inútil. Se eu não vou para o meu trabalho e eu penso, Senhor, eu quero atender esse próximo cliente para a Tua glória e eu não quero pecar durante isso, eu estou atendendo de uma forma inútil. Por quê? Porque não é útil para a glória de Deus. Esse é o contraste. Tudo que é inútil porque não é útil para a glória de Deus. Tem uma frase que é de C.S. Lewis que fala isso. Tudo que é terreno, ele é inútil para a glória de Deus. Eu estou parafraseando. Ele é inútil eternamente. Porque Deus ele está preocupado em que nós vivamos a nossa vida no terreno, no normal da nossa rotina, mas para Ele, focado nele, centrado nele. E não num estilo de pensamento, num estilo de modo de pensar centrado em nós, no que queremos, no que desejamos, no que reclamamos, no que fantasiamos, imaginamos, tudo isso. Então, o primeiro ponto que nós devemos levar em consideração aqui é que nós devemos abandonar o nosso estilo, ou melhor, o nosso antigo modo de pensar. Abandonar o modo como o nosso antigo coração age. Nós devemos ter o cuidado, porque o nosso antigo coração, apesar de não ter mais controle sobre nós, a nossa antiga natureza, apesar de não ter mais controle sobre nós, ainda está em nós. E ele sempre vai nos inclinar, dia após dia, a viver uma vida centrada em nós. Dia após dia, viver uma vida centrada no terreno. Uma vida centrada não para a glória de Deus, não para a exaltação de Deus, mas para a exaltação de nós mesmos. Porque nós não conseguimos nos exaltar focando na glória de Deus, focando em amar a Deus de todo o coração. Nós nos gloriamos, nós nos satisfazemos quando nós tiramos Deus da equação. Tiramos Deus do palácio da nossa mente, do trono da nossa mente. Porque se Deus não está no trono da nossa mente, nós estamos. Onde todos os meus pensamentos, eles são apenas centrados em mim. No que eu quero, no que eu gosto, no que eu preciso. Vez após vez, após vez. Muitas vezes, pessoal, nós não conseguimos vencer pecados, nós não conseguimos vencer estilos de vida pecaminosos, hábitos pecaminosos, porque nós não purificamos o nosso coração. Nós não, como diz em 1 Pedro, separamos Cristo como Senhor de nosso coração. Santificamos Cristo como Senhor do nosso coração. A luta contra o pecado, a santificação, começa no interior, não começa no exterior. Eu tenho um problema com a mentira, eu não vou lutar contra a mentira apenas tentando me ajustar a um comportamento. Não é isso. Isso não funciona. Eu tenho que primeiramente mudar o meu coração, mudar a minha perspectiva da mentira, mudar o meu entendimento do porquê que ele é pecado, mudar a minha maneira terrena de pensar. E dessa forma, apenas dessa forma, é que eu vou poder lutar contra aquele pecado. Lutar contra... Aqui eu falei a mentira, mas pode ser qualquer pecado. Não funciona... A luta contra o pecado não funciona de uma maneira fácil. Não é simplesmente, eu vou parar de fazer. Não é isso. Porque você vai se pegar... Esse é o ponto. Você vai se pegar despreparado. Você vai se pegar com a guarda baixa. Por quê? Porque você ainda está permitindo que o seu coração, que o meu coração, o meu antigo coração, ainda domine.
e os pensamentos que eu tenho apenas são voltados, ainda continuem sendo voltados para mim, para a minha rotina, para a minha responsabilidade, para os meus desejos. Então, a primeira coisa que precisamos fazer, pessoal, para crescer como igreja, crescer pessoalmente no seu relacionamento com Deus, é abandonar o seu antigo coração, a sua antiga maneira de pensar. E eu digo isso porque não é apenas esse texto que fala sobre isso. Romanos 12, versículo 1 e 2, também trata sobre isso. Portanto, eu rogo-lhes que, pelas misericórdias de Deus, você se deem em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, se eu não trocar a minha racionalidade, o meu modo de pensar, da minha antiga maneira de viver, para uma vida de sacrifício, eu nunca vou viver em sacrifício. Eu nunca vou crescer. Eu nunca vou mudar. E aqui eu quero deixar bem claro um detalhe que até mesmo nós estávamos conversando no nosso GV. Santidade não é lutar contra os pecados que você acha que é pecado, que você mais teme, que você mais odeia. Santidade é um estilo de vida. Em eu quero lutar contra todos os meus pecados desse dia, e de amanhã, e de depois de amanhã, e depois de amanhã. Não significa que nós vamos conseguir perfeição, não é isso. Mas significa que nós vamos ter uma busca cada vez mais, uma responsabilidade cada vez mais de lutar contra cada pecado que nós somos tentados a cair e desonrar a Deus. É assim que nós adotamos um estilo de vida justo. Primeiramente, de que modo? Abandonando um antigo coração. Abandonando uma antiga maneira de viver e de pensar. Só para terminar e a gente ir para o próximo ponto. Quando eu li esse texto e estudei esse texto, eu percebi que na minha vida algo que está muito alicerçado a um estilo de vida inútil, ou melhor, um estilo de vida, uma maneira de pensar inútil, é quando eu alimento a minha mente apenas com inutilidades. Quando eu alimento a minha mente apenas com coisas terrenas. Onde o que eu faço durante todo o meu dia é o quê? Trabalhar no mundo, e depois, quando eu chego em casa, eu me alimento de coisas do mundo, na internet, em livros, onde eu não consigo associar a Deus. Por quê? É apenas relacionado ao terreno. É apenas relacionado às fantasias de homens, às criações de homens, e tudo. Muitas vezes eu me pego dessa forma, onde eu chego e eu sei dos meus deveres de fazer. Eu tenho que fazer a minha leitura cronológica. Eu tenho que ler o livro que eu estou lendo. Eu tenho que orar. Ou seja, eu tenho que me relacionar com meu Deus. Mas o meu coração me tenta a como eu posso dizer, me satisfazer apenas enchendo a minha mente com coisas inúteis, com livros que são terrenos, com vídeos que são terrenos, que tratam apenas sobre coisas terrenas, com redes sociais que apenas referem a coisas terrenas. Isso, de certa forma, é pecado. Como diz em 1 João, aqui, nesse ponto, é a cobiça dos olhos, onde eu quero me satisfazer com coisas terrenas. O meu desejo é me satisfazer com o terreno, em querer viajar para a Inglaterra, em querer ver vídeos legais, tudo isso. E esse é o ponto, e é por isso que é tão escorregadio isso. Porque não parece pecado. Mas Azaf, eu só estou mexendo na rede social. Sim, mas esse é um hábito, e um hábito de entretenimento que é uma idolatria, que vira uma idolatria. Por quê? Porque não há prioridade, onde Deus tenha a maior, não há uma ordem, onde Deus tem a maior prioridade. Vira uma idolatria. Infelizmente, pessoal, esse é um dos pecados muito escorregadios, porque, de novo, não parecem ser pecaminosos. Não parecem ser perigosos. Qual o problema? Eu só estou assistindo essa série há 3 semanas, todos os dias. Qual o problema? Eu estou atrasado no devocional 3 semanas. Qual o problema? Eu vou só para mais um ano sem ler a Bíblia toda. Qual o problema? Eu não quero ler livros teológicos. Eu quero ler livros qualquer, de romance ou algo parecido. Qual o problema? O problema é que você não é seu. Os seus olhos não são seus. A vida não é sua.
Você é dele, escravo dele. Se é escravo dele, você vive para ele e se deleita nas coisas dele. Se nós formos ler o Salmo 119, você não consegue ver nada terreno. Você não consegue ver gosto por coisas terrenas. Você consegue ver gostos por coisas eternas. Você consegue ver um salmista que tem desejo e prazer pela palavra de Deus. Você consegue ser como esse salmista do Salmo 119? Porque se você conseguir, significa que você conseguiu lutar contra a vaidade, contra a inutilidade do seu coração. Mas será que nós conseguimos realmente ser isso? Será que a palavra de Deus realmente é a nossa prioridade? Será que Deus é a nossa prioridade? Porque eu tenho plena certeza que quando nós morremos e formos para o céu e encontrarmos com o Senhor, nós não iremos pensar em nenhuma outra coisa além dele, além de conhecer a Ele, porque essa é a vida eterna. E se nós já estamos vivendo a vida eterna aqui, por que nós nos satisfazemos com coisas terrenas que não são verdades e apenas ilusões? Então que nós possamos abandonar o antigo coração e a antiga maneira de pensar. Ponto 2. Nas riquezas de Cristo, a igreja deve crescer em unidade através da aplicação do despir, renovar e revestir. E aqui vai o ponto central da mensagem que eu quero que todo mundo preste atenção. Porque se nós aplicarmos isso em nossa vida diária, nós conseguiremos lutar contra os pecados que geralmente caímos, que somos tentados. Sendo assim, do versículo 20 ao versículo 24 diz o seguinte: Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Aqui, pessoal, versículo 20 ao versículo 24, Paulo nos ensina um método, uma fórmula para poder nós lutarmos contra o nosso pecado. Qual é essa fórmula? Despir e revestir. Se nós guardarmos e memorizarmos isso em nossas mentes, contra todo pecado, nós iremos nos preparar quando a tentação vier. Se eu tiver o entendimento de que numa situação eu vou passar por essa tentação e eu manter a minha mentalidade focada no Senhor e não em coisas inúteis, quando a tentação vir, eu vou querer me despir daquilo, me despir daquele pecado, ou melhor, de querer fazer aquele pecado e me revestir de algo novo, me revestir de um procedimento justo. Por exemplo, se eu achar numa situação onde eu quero salvar a minha pele e eu estou sendo tentado a mentir, e eu lembro, peraí, com a antiga maneira de ver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, ok. Então significa que eu não posso mentir. Então significa que eu preciso falar a verdade. Então, se eu tenho esse entendimento de que eu tenho que me despir da mentira e falar apenas a verdade, independente da circunstância, eu vou estar preparado para quando a tentação vier. Eu vou estar preparado quando a luta vier, quando o pecado vier, quando talvez os pecados que nós nem conhecemos em nossa vida vier. Mas só tem como perceber o despir, ou melhor, a situação onde exige o despir e o revestir, se houver a renovação da nossa mente. Esse é o intermédio entre uma coisa e outra. Esse é o vínculo entre uma coisa e outra. O versículo fala: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Ok, como? E a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem. O que Paulo está falando aqui? Que não tem como eu sair do despir para o revestir se não houver uma renovação de mente. É por isso essa é a associação perfeita com o abandono do coração, do antigo coração, perdão, com o abandono da antiga forma de pensar. Porque eu nunca vou renovar a minha mente, renovar os meus pensamentos com a palavra de Deus, renovar o modo de pensar, se eu permitir que os pensamentos que continuem em minha mente forem inúteis, forem terrenos, forem apenas que não estão relacionados a Deus, que não estão relacionados à nossa missão de glorificar a Deus em todas as coisas.
Então, essa fórmula perfeita para a nossa... Apesar de que ter outros versículos que explicam de uma maneira mais prática como ela funciona, mas essa é a fórmula para nós lutarmos contra o nosso pecado. Para nós lutarmos contra a nossa antiga maneira de viver. Eu tenho que despir-me do velho homem, através da renovação da minha mente, e através dela me revestir do novo homem. Sendo assim, nós não vamos conseguir despir e revestir se nós mantivermos uma mente morta, ou pelo menos uma mente inativa. Quantas vezes durante o seu dia você pensa a respeito do seu pecado, a respeito da sua luta, a respeito dos pecados que você luta durante o seu dia e os pecados que você cai, ou os pecados que você vence? Você pensa, você leva isso em consideração? Você entende diariamente, na sua mente, de que a realidade em que você está não é um passeio, mas uma guerra? De que você, a todo momento, pode glorificar a Deus ou pode desagradar a Deus? Onde a todo momento Deus exige de você, Ele ordena a você e a mim que nós o glorifiquemos a toda hora, em qualquer ação que nós fizermos. Como é que isso é possível? Como é que eu posso glorificar a Deus em todas as coisas? Simples. Através da renovação da mente, me despir do velho homem e me renovar do novo homem. Se eu não manter uma maneira de pensar, um estilo de pensar, uma mentalidade ativa nisso, focada nisso, centrada nisso, nós nunca iremos mudar, pessoal. Santidade não funciona assim, não é mágica. Santidade, ela exige de nós responsabilidade, exige de nós sacrifício. Deus não nos muda se nós realmente não tivermos o entendimento de que precisamos e queremos mudar. Não funciona. Às vezes deixa eu exemplificar aqui. Às vezes nós oramos muito, Senhor, me livra daquele pecado, Senhor, me ajuda nessa tentação, Senhor, me ajuda, mas nós não levantamos um dedo para lutar contra aquele pecado. Porque o ponto é que, no final das contas, nós não queremos lutar contra o pecado. Nós queremos que Deus faça uma coisa e eu não me sinta tentado. Mas não é assim que Deus trabalha. A carne trabalha dessa forma. Ela põe um monte de desejo nos nossos corações e nós caímos nele. Deus não faz isso. Ele ordena, lute contra o pecado e ame a mim. E Ele nos capacita para isso. E nos responsabiliza para isso. Deus trabalha através dessa forma. E você nunca, e eu nunca, iremos crescer em santidade se não houver esse entendimento de que é a nossa responsabilidade diária. Todos os dias. Do momento em que acordamos ao momento que vamos dormir. Então, não tem como nós realmente crescermos e lutarmos contra o pecado que caímos se nós não mantivermos um coração alicerçado, ativo no Senhor Jesus, com um pensamento no Senhor Jesus. E isso, pessoal, não é uma coisa que Efésios 4 está dizendo. Isso é uma coisa que a palavra inteira está dizendo. Se você for ler os Salmos todo, você vai perceber que há esse princípio. Se você for ler em Provérbios, você vai ver que há esse princípio. Que o entendimento e o discernimento em Provérbios, ele serve para isso. Porque alguém sábio é alguém que em uma situação de risco, de tentação, ele sabe como agir. Por quê? Porque ele está com a mente ativa, com a percepção ativa da situação. O tolo não se preocupa com as situações. O tolo não se preocupa com os caminhos maus. Mas o sábio se preocupa. O sábio se alerta. O sábio se prepara. O sábio sabe das suas fraquezas e ele deseja mudar. O sábio, ele age de maneira sábia, com sabedoria, com entendimento do modo certo de proceder. Além disso, além de esse mesmo princípio estar presente em Salmos, Provérbios, também está presente nos Evangelhos, onde Jesus fala, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Por que isso? A vigilância e oração serve para praticar o despir e o revestir. Quando eu estou vigilante, não querendo cair na cilada dos meus pecados, eu estou praticando todo momento o despir e o revestir. Eu vejo uma tentação na minha frente, eu saio, eu abandono o desejo de pecar, eu abandono o desejo de pecar e eu me afasto dele
me revestindo do novo procedimento. Sempre é assim. Sempre vai ser dessa forma. Através de uma mente ativa, de um coração ativo, de um coração focado, centralizado em obedecer e glorificar a Deus. E essa é a oração que Paulo faz, é um pouco da oração que Paulo faz pela igreja de Éfeso. No capítulo 3 ele fala o seguinte: eu oro que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Pausa. Como é que Cristo habita no coração de nós? Através da nossa mente. Através de uma renovação diária da palavra de Deus. Através da lembrança diária do Evangelho. Através da lembrança diária das bênçãos espirituais. Através da lembrança diária da bendita esperança. Tudo isso. De modo que nós tenhamos, assim, como dizem Filipenses, a mente de Cristo. Pessoal, eu quero que nós analisemos realmente a nossa vida nesse momento, porque esse é um dos textos que mais me ajuda na minha vida cristã. E é um dos textos que eu mais recorro quando eu estou permitindo que eu caia nos mesmos pecados. Porque eu sei, aqui a palavra me ensinou o que eu devo fazer. Eu sei o que eu devo fazer. Eu devo me manter a minha mente alerta, a minha mente renovada na palavra de Deus o tempo inteiro. E aqui é só uma pausa. Ele fala renovação da sua mente, ou seja, não é pensar uma vez, é renovar a mente o tempo todo na palavra de Deus. Através da oração, através da meditação na palavra de Deus, através da memorização de versículos. Tudo isso. E através dessa renovação de mente é que eu consigo vencer os pecados e as tentações que eu passo. Na minha vida, na minha luta contra o pecado, na minha vida espiritual, nas minhas quedas, melhor dizendo, 99% delas eu caio porque eu me pego desprevenido. Porque eu me pego distraído com as coisas inúteis do mundo. Porque eu me pego apaixonado, fantasiado não existe, com fantasias, com pensamentos, com imaginação nas coisas do mundo. Em querer uma coisa, em querer um trabalho melhor, em querer um concurso bom, em querer isso e aquilo, em querer assistir isso e aquilo. E quando eu vejo e quando eu sento na minha cama para dormir, deito na minha cama para dormir, eu penso, eu pensei em Deus? Eu pensei na palavra de Deus? Eu pensei no amor dele por mim, em quem eu sou nele por causa da cruz? Eu pensei na ira de Deus que foi jogada no Cristo Jesus por mim? Eu pensei nessas coisas? Ou apenas eu pensei no novo filme que vai sair? Esse é o perigo da vaidade, da inutilidade. É um total deboche à graça. É uma total zombaria ao Evangelho, ao sacrifício de Deus. Porque eu estou dizendo, eu prefiro viver com as coisas terrenas que o mundo me oferece do que as coisas eternas que o próprio Deus, Criador de todas as coisas e Todo-Poderoso, me oferece. Uma das marcas que a vaidade habita em nossos corações é que nós temos mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Se você é assim, se eu sou assim, nós precisamos mudar rapidamente. Porque significa que nós não vamos crescer se nós não tivermos cuidado com isso. Nós não vamos crescer se a nossa mente parar e sair do terreno para o eterno. Sair do inútil para o útil. Sair da vaidade para aquilo que glorifica a Deus. Focado em Deus e centrado em Deus. Sendo assim, vamos prosseguir com a mensagem, com o texto, e vamos para o terceiro ponto aqui. Então, Paulo determina, primeiramente, que nós devemos abandonar o antigo coração, o antigo modo de pensar, adotar esse método de despir, renovar e revestir a todo momento. E qual é a consequência disso?
A consequência disso é que nós vamos adquirir um novo procedimento. Nós vamos adquirir uma nova mudança, um estilo de vida em obediência a Deus. Essa é a sequência lógica que Paulo está querendo ensinar aqui. Efésios, se vocês abandonarem a sua maneira de pensar, se vocês renovarem a sua mente na palavra de Deus e se dedicarem a obedecer a Deus, vocês vão conseguir fazer as coisas que eu vou ordenar para vocês agora, que são as seguintes. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem essa ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Pausa. Não vamos parar até aqui por um momento. Paulo, no versículo 29, versículo 25 ao versículo 28, vai dar diversas exortações que são necessárias, diversas exortações que a igreja de Éfeso estava falhando. E nós vamos perceber que ele usa o mesmo esquema, só que de uma maneira exemplificada, através de um exemplo, onde ele diz: aquele que mente deve abandonar a mentira, despir e falar a verdade. Onde aquele que fica irado, não pequem, mas apaziguem a sua ira. Além disso, aquele que não trabalha, aquele que vive de uma maneira ociosa, de uma maneira omissa, de uma maneira irresponsável, pare com isso e comece a trabalhar, ganhar o seu dinheiro e sustentar. E servir na obra, enfim. Então, você consegue ver, a partir desse momento, Paulo vai apenas exemplificar o que a igreja de Éfeso precisava mudar depois de ter explicado todo o princípio, todo o método de despir, renovar e revestir. Sendo assim, quando ele fala, não foi isso que vocês aprenderam, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Pessoal, aqui é uma coisa que eu acho que tenho plena certeza que todos nós lutamos, diretamente ou indiretamente. Porque há a mentira que escapole e há a mentira que você decide mentir. Há só apenas essas duas formas. Obviamente você decide em todas. O que eu estou falando é que as duas situações, às vezes, é quando acontece uma situação em uma parte corriqueira da rotina, uma parte corriqueira do dia, onde você está fazendo coisas e você não quer responder alguma coisa no momento, e você solta uma meia-verdade ali só para poder se livrar. E o outro é quando você está numa enrascada e você precisa mentir para salvar a sua pele. Quantas e quantas vezes, pessoal, nós somos falhos em relação a isso e nós simplesmente botamos debaixo do tapete. Nós simplesmente levamos em consideração isso como um pecado menor. Não é adultério, não é fornicação, não é imoralidade sexual, nem isso, é só mentira. Não é nada demais. E muitas vezes nós caímos nessa ladainha, nessa mentira do pecado, nesse engano do pecado. E pessoal, como é que nós vamos controlar a nossa mente? Controlar a nossa língua. Como é que nós conseguimos controlar a língua? Sendo que estamos tão atarefados, sendo que estamos tão preocupados com as coisas do dia a dia. Simples. Através de despir, renovar e revestir. Sendo que o ponto central que une o despir e o revestir é o quê? A renovação da mente. Tiago 3, quando ele fala sobre o domínio da língua, ele determina que é possível sim controlar a língua, mas que é muito difícil. Tiago 3 não determina que é impossível controlar a língua. Não, não é isso. É apenas que é muito difícil. Que é muito difícil encontrar um homem que não tenha caído no pecado da língua ou que consiga controlar a língua. Por quê? Porque é difícil controlar a língua se uma mente estiver também descontrolada. No sentido de que não estiver ordenada, controlada, focada, centralizada na luta contra o pecado. Em uma vida de santidade, em glorificar a Deus. Porque quando você faz isso, você se cala. E só fala na hora certa. E só fala na hora que vai glorificar a Deus.
e só responde de uma forma correta. Por quê? Porque antes de fazer essas coisas, você pensa. Por quê? Porque você está renovando a sua mente. A renovação da mente é a chave para a luta contra todo o pecado. Até a mentira, até o domínio da língua. Mesmo sendo extremamente difícil, é possível. E de novo, há um vínculo aqui com Provérbios, onde ele fala sobre o controle da língua. Ele fala, tem um dos provérbios que ele morde, que é um provérbios... desculpa, eu esqueci a referência agora. Acabou de me escapulir. Mas ele é um provérbio que, para não mentir, ele morde a língua. É um provérbio que ele está querendo dizer aqui que ele toma medidas drásticas de controle, de radicalização, para não falar blasfêmias, para não pecar contra Deus, para não mentir. Quantas vezes, pessoal, nós não temos cuidado com isso? Quantas vezes nós não levamos isso em consideração? Por quê? Porque nós queremos opinar. Nós queremos falar. Nós gostamos de falar. Nós gostamos de falar, de responder, de perguntar, de conversar. Nós não levamos em consideração se isso está glorificando a Deus ou não. O problema, pessoal, não é falar. O problema é se nós temos o controle da nossa fala. E sabemos quando ela glorifica a Deus e quando não glorifica a Deus. Isso eu não quero dizer que só as mulheres têm esse problema, porque não é mentira. Todo mundo tem problema. Mulher e homem têm problema com isso. Em não saber controlar a sua língua. Em falar de uma maneira inapropriada. Aqui eu estou generalizando. Em falar de uma forma inconveniente, na forma errada, no tempo errado. Apesar de ele falar de mentira aqui, mas também mentir apenas omitindo, ou com uma meia-verdade, ou com uma mentira descarada mesmo. Então, pessoal, nós precisamos ter o cuidado, e aqui de novo com o que eu falei antes, nós precisamos ter o cuidado com os detalhes. Não com a área da sua vida em que você mais odeia. O pecado da sua vida que você mais tem ódio. Não é isso. Deus quer que você seja santo e busque a santidade e a pureza plena em todas as áreas da sua vida. Você pode pecar de 4 formas: olhos, boca, membros e só. E mente. Então você pode pegar só dessas 4 formas. Então você tem que saber controlar essas 4 formas. Saber controlar os seus olhos, saber controlar a sua mente, saber controlar a sua língua e saber controlar os seus membros. Não é possível fazer isso sem uma renovação da mente. Sem um abandono de uma antiga maneira de pensar. Uma maneira de pensar centrada apenas em mim, apenas centrada no terreno, no inútil. Além disso, ele fala sobre a ira. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Aqui, esse é um versículo bem conhecido por todos, mas o problema não é o sentimento de indignação, de ira. O problema não é isso. Se sentir indignado, se sentir irado, era uma coisa. Mas você aceitar, responder, reagir de uma forma pecaminosa, aí é outra coisa. Se sentir irado, até o momento em que você está se sentindo irado, com raiva, com chateação, você não pecou. Mas se você permite reclamar na sua mente, por causa da situação que você ficou irado, mas se você permite xingar, mas se você permite xingar baixinho para ninguém ouvir, se você permite xingar no pensamento, se você permite reclamar, se você permite reagir, gritar, tudo isso, aí você peca. Aí você está pecando porque você está agindo contra o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Você está agindo como dono da situação, como aquele que pode se indignar, aquele que pode reclamar e o seu orgulho, a sua honra. Você está agindo e se comportando como Deus. Porque só Deus pode ficar irado. Porque só Ele é santo. Só Ele é puro. Só Ele é justo. E nós não somos. Esse é o cerne do problema da ira. Por que é pecado?
Mas eu só estou indignado. Olha o que a pessoa fez comigo. Sim. Mas a justiça, a vingança, pertence a Deus. Porque quem é primeiramente ofendido é Ele. Sendo assim, o que nós temos que fazer como filhos obedientes é apaziguar a ira antes que o sol se ponha. E o detalhe aqui é antes que o sol se ponha, ou seja, na hora. Não deixar se prolongar. Porque quando a ira se prolonga, transforma em rancor. Quando a ira se prolonga, transforma em mais amargura. Por quê? Porque não é tratado. Porque o relacionamento, que geralmente é quando acontece, é por causa de entre duas pessoas, entre um grupo, enfim, de um relacionamento, ele é quebrado. Há um obstáculo ali. E quando esse sentimento se permite ficar, ele vai criando rancor, amargura e cada vez mais um coração que não quer tratar, que não quer reatar, que não quer amar o próximo. Sendo assim, que nós tenhamos cuidado com a ira. Tenhamos cuidado ao perceber quando estamos irados. Você percebe o momento exato que você está irado? Você percebe? Nossa, eu estou irado, eu preciso fazer uma coisa. Você percebe? Porque às vezes eu tenho muita dificuldade em relação a isso. Eu estou muito ocupado fazendo as coisas e eu me iro. E aí eu me iro, reclamo da situação, a situação passa. Aí eu percebi, caramba, eu me irei, pequei. Por que acontece isso? Porque não há uma renovação da mente a todo momento. De uma vigilância, de uma mente ativa. Quando percebe, nossa, eu estou irado. O que eu tenho que fazer? Parar aqui. Senhor, me ajuda. Eu corro para Deus, eu corro para a graça de Deus. Que ela me dá a capacidade para tirar de mim isso. Precisamos manter uma mente ativa para lutar contra a ira, que é constante em nossos corações. Além disso, ele fala: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenham que repartir com o que estiver em necessidade. Enfim, aqui é algo bem específico que acontecia na cidade de Éfeso e na igreja de Éfeso, de que as pessoas, pelo fato de estarem numa situação econômica ruim, preferiam roubar do que arranjar um trabalho e trabalhar. Enfim, isso aqui pode ser um princípio relacionado a isso, onde eu tento arranjar as coisas de uma forma ilícita, ao invés de uma forma lícita, legal. Então é uma aplicação que apesar de ser bem específica, também o princípio se aplica a várias situações. De que eu não tenho que escolher o caminho mais fácil, mas escolher o caminho correto, independente da situação. O texto continua: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com os quais vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Do versículo 29, a última seção, até o versículo 32, ele meio que faz um resumo. Ele meio que faz uma exortação geral para concluir o que ele está falando. Ele começa dizendo no famoso versículo que a gente conhece: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Aqui eu já meio que me adiantei, mas o que Paulo faz é sair do pecado específico da mentira e abranger para qualquer pecado com a boca. Onde qualquer palavra que eu possa falar, mesmo que for insignificante, mesmo que não for palavrão, não for pecado, mas for inconveniente, for com uma intenção pecaminosa, for para exigir algo ou opinar de uma maneira errada sobre algo, não edifica, não faz o outro crescer, ou seja, não faz o outro se aproximar de Deus, direto ou indiretamente, logo é pecado. Quantas vezes a gente fala as coisas e nem percebe que é pecado?
Quantas vezes a gente não edifica com a nossa boca e nem percebe que nós estamos pecando? Quantas vezes nós falamos coisas que por causa de vivermos no mundo, estamos tão acostumados no falar do mundo que nós nem percebemos. Que nós nem percebemos que estamos pecando contra Deus. Que estamos usando a nossa boca para desagrado de Deus e não para a glória de Deus. E não para amor a Deus. Como é que nós lutamos contra as coisas até que nem percebemos? Como é que nós lutamos como as palavras que não são pecado em si, mas pelo fato de serem inconvenientes e de não edificarem, se tornam pecado? Como é que nós lutamos contra isso? Uma mente ativa, uma renovação de mente. A fórmula e o esquema, o método é o mesmo. O método bíblico, da forma como nós lutamos contra o nosso pecado, é o mesmo. Muitas vezes nós brincamos, muitas vezes nós falamos alguma coisa, muitas vezes nós comentamos algo e nós não percebemos, ou melhor, opinamos também algo e nós não percebemos que aquela opinião, que aquele comentário, que aquela brincadeira é inoportuna, pode trazer alguma consequência ruim para aqueles que estão ouvindo. Logo, não edifica o outro. Aqui há uma aplicação básica da sabedoria. A sabedoria é um entendimento do modo correto de agir em qualquer situação. De modo que eu saiba como glorificar a Deus em qualquer situação. Então, se eu estou numa roda onde eu tenho que opinar, eu sei que a minha opinião não vai edificar aqueles envolvidos, eu não falo. Simples assim. Eu não falo. Se eu estou numa situação onde eu sei que se eu falar, pode, e essa é a questão, é uma possibilidade às vezes, mas a possibilidade também deve ser levada em consideração. Se eu sei que é possível que o fulano de tal se magoe, eu sei que é possível que o fulano de tal não leve na brincadeira, eu não falo. Por quê? Porque o que importa é amar o seu próximo como a si mesmo. Porque o que importa é glorificar a Deus. Porque o que importa é amar a Deus de todo o coração. E nós não percebemos nesses cuidados, nesses detalhes que precisamos ter, que não glorifica a Deus, que desagrada a Deus. Às vezes brincamos demais, às vezes comentamos demais, às vezes opinamos demais. E nós não percebemos que todas essas coisas, feitas de uma maneira inapropriada ou inconveniente, não está glorificando a Deus. Não está exaltando a Deus. Não significa que toda palavra que a gente falar, a gente tem que falar Deus, a palavra Deus junto, ou falar algum versículo, não é isso. É que toda palavra, em resumo, do princípio, é que toda palavra proferida pelo cristão tem a intenção de glorificar a Deus. Deve ter a intenção de glorificar a Deus. Ou deve levar a conversa para a glória de Deus. Sempre e sempre e sempre. São tantas formas, são tantas situações. Por exemplo, eu chego na parada de ônibus, tem uma pessoa lá. Ele me pergunta, você sabe que oração? E eu estou com raiva, eu acordei mal. Eu acordei, sei lá, irado, mau humor. E respondo falando alto, irritado, gritando com ele. São 8 horas. 8h45. Eu falo irritado, falo de uma maneira alta, de uma maneira irada, de uma maneira chateada. O que eu falei não foi o problema. Só falei as horas. Não teve nenhum problema em falar isso. Mas o modo como eu falei. O modo como eu falei, as simples horas, não edifica e não edificou o meu próximo. Deixou ele irritado, deixou ele chateado. E cortou também uma possibilidade de evangelizar. Porque se eu chegasse e falasse, são 8h45, você está esperando o ônibus? Estou, tudo bem, eu sou o Azaf. Começasse uma conversação através de uma boa educação e através de simplesmente o interesse no próximo e não na diferença, eu poderia abrir uma possibilidade para eu evangelizar. Mas não, o que me importa é eu e o meu mundinho e a minha irritação, enfim. Então, pelo fato da língua ser
um pecado que é muito difícil, muitas vezes nós não caímos e não percebemos. Muitas vezes nós caímos e não percebemos. Mas não é desculpa. A língua pode ser, sim, dominada e os pecados da língua podem ser lutados. Não significa que você vai ser perfeito, não é isso. Mas significa que você vai vencer naquilo que você está caindo. Além disso, ele fala, de modo que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o que foram selados para o dia da redenção. O que isso tem a ver com tudo que Paulo está falando aqui? Ele joga isso do nada. Deixa o pessoal de Éfeso meio que perdido. Ele meio que conclui aqui. Conclui, se eles não obedecessem todas as aplicações que eles estavam falando, todos os mandamentos e exortações que eles estavam falando, eles estariam entristecendo o Espírito Santo. Eles estariam não permitindo que o Espírito Santo continuasse o agir dele na vida deles, o agir dele na igreja de Éfeso, na vida de cada um. E muitas vezes nós não percebemos isso, que nós estamos entristecendo o Espírito Santo dia após dia. Por quê? Porque nós não mudamos. Nos acordamos, vivemos e dormimos, e não pensamos e buscamos glorificar o Senhor durante o nosso dia. Isso que realmente caracteriza a santidade, pessoal. Isso que realmente é o que determina se eu estou vivendo santidade ou não. Um estilo de vida que busca, que tem a ambição de glorificar a Deus a todo o momento. Se esse é o seu pensamento diário, você está no caminho certo. Se você não pensa nem sobre isso, não há evidência que você esteja amando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Além disso, ele conclui dizendo, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. E sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. De novo, Paulo resume aqui o pecado relacionado, vinculado a relacionamentos entre a igreja, onde havia muita ira, onde havia muita calúnia, onde havia muita gritaria, onde havia muitos pecados relacionados a relacionamentos, vinculados a relacionamentos, melhor dizendo. E não havia perdão, e não havia amor. Sendo assim, Paulo conclui dizendo, tire, abandone tudo isso, todo esse proceder errado, através de uma mente centrada em Cristo, renovada em Cristo. E através dessa mente renovada em Cristo, adote uma nova vida, um novo procedimento. Que nós realmente sejamos assim. Não apenas hoje, amanhã, mas por toda a nossa vida. E eu tenho plena certeza de que se nós começarmos ativamente, responsavelmente a aplicar isso, nós não seremos o mesmo daqui a um mês. Porque é assim que funciona. Praticamos e exercitamos a piedade e simplesmente nos vemos pessoas próximas de Deus, que amam a Deus, que querem glorificar a Deus cada vez mais, mesmo que um curto tempo como um mês. Então que o Senhor possa realmente mudar os nossos corações e nos levar a uma vida, a um coração centrado nele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é que faz toda a diferença em nossas vidas. O Senhor não precisava explicar a nós como nós deveríamos proceder. O Senhor poderia muito bem ter chegado e falado apenas não minta, não roube, não calunie. Nós teríamos que tentar por nós mesmos fazer e não conseguiríamos. Mas o Senhor nos explica como. O Senhor explica como nós podemos te amar, como nós devemos viver em santidade e lutar contra o pecado. Que nós possamos estar santificando o Senhor Jesus como Rei de nossas mentes, como Senhor de nossos corações. E que Ele seja aquele que está sentado no trono da nossa vida, do nosso coração, de quem somos, do que pensamos, e não nós. Que não haja nenhum resquício de inutilidade nos nossos pensamentos, mas apenas eternidade e eternidade e eternidade. Que a Tua palavra reine em nossas vidas.
É o meu pedido, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.